Na madrugada de 15 de março de 2025, no corredor do Hospital Santa Cruz, em São Paulo, Lucas Mendes, 24 anos, ômega, segurou o envelope branco do exame de sangue enquanto o mundo desabava sob seus pés. O papel tremia entre seus dedos gelados e o cheiro antisséptico do hospital misturava-se ao suor frio que descia por sua nuca. Luzes fluorescentes zumbiam acima de sua cabeça, e cada passo de enfermeira ou médico que passava soava como uma sentença. Ele estava grávido de um alfa cujo nome não sabia, cujo rosto mal conseguia lembrar. Apenas fragmentos de uma noite que deveria ter sido esquecida. Do lado de fora da clínica, seu irmão mais velho, Dante Mendes, alfa dominante e herdeiro da fortuna da família, esperava no carro de luxo, ignorando completamente o segredo que Lucas carregava. Entre o medo de ser expulso de casa e a certeza de que a verdade destruiria tudo, Lucas tomou a decisão mais difícil de sua vida: proteger aquela pequena vida crescendo dentro de si, mesmo que isso significasse perder tudo. Esta é a história de como a traição de sangue revelou a força escondida de um ômega abandonado. Inscreva-se agora para descobrir como o CEO Alpha reapareceu e mudou tudo. Lucas Mendes sempre soube que ser ômega na família Mendes era carregar um peso invisível sobre os ombros. A mansão da família, localizada nos Jardins, um dos bairros mais nobres de São Paulo, erguia-se imponente com seus 3 andares de mármore branco e jardins impecáveis. Mas dentro daquelas paredes luxuosas, Lucas vivia como uma sombra, tolerado, mas jamais verdadeiramente aceito. Seu pai, Henrique Mendes, patriarca alfa de um império farmacêutico, sempre deixara claro que esperava herdeiros fortes. Dante, o primogênito alfa, era a personificação desse ideal. Alto, de ombros largos, mandíbula marcada e olhos cor de aço que intimidavam qualquer um. Lucas, por outro lado, herdara os traços delicados da mãe falecida. Cabelos castanhos macios, olhos cor de mel, estrutura menor e uma fragilidade aparente que escondia uma resiliência que poucos reconheciam. Desde cedo, Lucas aprendeu a se fazer pequeno. Durante jantares formais, sentava-se em silêncio enquanto Dante discutia negócios com o pai. Nas reuniões de família, suas opiniões eram ignoradas ou interrompidas. Quando completou 18 anos, seu pai deixou claro que Lucas jamais teria parte ativa na empresa. Mendes Farmacêutica era território de alfas, e ômegas deveriam se contentar com papéis decorativos ou, na melhor das hipóteses, arranjos matrimoniais vantajosos. Lucas engolira aquela humilhação com um sorriso educado, como sempre fazia, mas por dentro algo se despedaçava aos poucos. Dante não era apenas indiferente, era cruel de maneiras sutis. Chamava Lucas de irmãozinho frágil na frente de amigos, ria quando Lucas tropeçava ou cometia erros e constantemente lembrava-o de sua inutilidade para os negócios da família. Lucas tentava se convencer de que Dante não fazia por mal, que era apenas o jeito rude dos alfas, mas a verdade doía. Dante o desprezava por ser ômega, e nada que Lucas fizesse mudaria isso. A vida de Lucas resumia-se a frequentar a Universidade de Administração, uma escolha que fez na esperança secreta de um dia provar seu valor, e cuidar dos arranjos sociais que ninguém mais queria fazer. Festas de caridade, jantares beneficentes, sorrisos forçados para a alta sociedade paulistana. Ele era o ômega bonito e educado da família Mendes, nada além disso. Mas Lucas guardava sonhos que jamais ousava verbalizar. Queria independência, queria construir algo próprio, queria ser visto como mais do que apenas seu status secundário. Tudo mudou em uma noite de fevereiro. Lucas fora arrastado por colegas de faculdade para uma festa em um clube exclusivo na Vila Olímpia. Ele não costumava sair, preferia a segurança de sua biblioteca particular. Mas naquela noite, algo nele clamava por liberdade, mesmo que temporária. O clube pulsava com música eletrônica, luzes estroboscópicas cortavam a fumaça artificial e corpos se moviam na pista de dança. Lucas bebeu mais do que deveria, rindo de piadas que normalmente acharia tolas. Sentindo-se leve pela primeira vez em meses, foi quando o viu. Um alfa alto, de terno impecável mesmo naquele ambiente caótico parado perto do bar. Cabelos negros penteados para trás, olhos escuros e penetrantes, uma aura de autoridade que fazia as pessoas se afastarem instintivamente. Ele observava a multidão com expressão neutra, como se estivesse ali por obrigação. Quando seus olhares se cruzaram, Lucas sentiu um choque percorrer seu corpo. Algo químico, primitivo, irresistível. O alfa estreitou os olhos levemente e então caminhou em sua direção com a confiança de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Eles não trocaram nomes. Não precisaram. A conversa foi breve, carregada de tensão não dita. O alfa cheirava a sândalo e algo mais profundo, quase embriagante. Lucas, sob efeito do álcool e do magnetismo daquele homem, deixou-se levar. Horas depois, acordou em um quarto de hotel luxuoso,
lençóis de seda grudados em sua pele suada, o corpo dolorido de um jeito que ele jamais experimentara. O Alfa já havia partido, deixando apenas um bilhete manuscrito na mesinha de cabeceira. Você foi incrível. Cuide-se. Lucas saiu daquele hotel como se tivesse cometido um crime. Culpa, vergonha e uma estranha sensação de vazio o acompanharam durante semanas. Ele tentou esquecer. Afinal, fora apenas uma noite. Um deslize que jamais se repetiria. Mas o destino tinha outros planos. 6 semanas depois, Lucas começou a sentir náuseas matinais. Ignorou no início, atribuindo ao estresse da faculdade. Mas quando as tonturas se intensificaram e seu olfato ficou estranhamente aguçado, um pavor gelado tomou conta de seu peito. Ele comprou um teste de farmácia em um bairro distante, onde ninguém o reconheceria, e trancou-se no banheiro de sua suíte. 2 linhas cor-de-rosa. Positivo. Lucas caiu de joelhos no chão frio de mármore, lágrimas escorrendo silenciosamente. Grávido. Grávido de um alfa cujo nome não sabia, cujo rosto já começava a desbotar em sua memória. Como isso acontecera? Ele tomara os contraceptivos prescritos para ômegas, mas talvez tivesse esquecido alguma dose na correria da faculdade. Agora, a consequência crescia dentro dele. Uma vida minúscula e frágil que dependeria dele para tudo. O pânico deu lugar a uma determinação trêmula. Lucas marcou consulta em uma clínica discreta, longe dos jardins, onde pagou em dinheiro para evitar registros que pudessem chegar à família. O exame de sangue confirmou. 8 semanas de gestação. O médico, um beta de meia-idade com um olhar compassivo, entregou-lhe envelopes com resultados e orientações. Você tem opções, disse gentilmente. Pense bem. E se precisar de apoio, procure os centros de assistência para ômegas. Lucas saiu daquela clínica carregando não apenas papéis médicos, mas o peso de uma decisão impossível. Ele poderia interromper a gravidez, era seu direito legal, mas algo dentro dele, talvez instinto materno ou teimosia, recusava essa saída. Aquele bebê era seu, só seu. Mesmo que o pai jamais soubesse de sua existência, mesmo que Lucas tivesse que enfrentar o inferno, ele protegeria aquela vida. Mas como contar à família? Como Dante, que já o desprezava, reagiria ao saber que Lucas engravidara de um desconhecido? E seu pai, Henrique, cuja rigidez moral era lendária entre os alfas da elite paulistana. Lucas sabia que a verdade o destruiria aos olhos deles, mas esconder uma gravidez em uma mansão cheia de empregados e olhos vigilantes seria impossível. Durante semanas, Lucas viveu em um estado de ansiedade constante. Vestia roupas largas, evitava espelhos, recusava convites para eventos onde pudesse ser observado de perto. Dante percebeu as mudanças e zombou abertamente durante um jantar. Está engordando, irmãozinho? Cuidado, senão não vai conseguir arranjar um alfa decente. Lucas forçou uma risada, mas por dentro sentia-se despedaçar. A verdade explodiu de maneira brutal. Lucas estava em sua suíte, organizando papéis médicos que escondia no fundo de uma gaveta trancada, quando Dante entrou sem bater. Ele tinha o hábito de invadir o espaço de Lucas sem avisar, como se quisesse constantemente lembrá-lo de quem mandava. Desta vez, porém, seus olhos afiados captaram o envelope da clínica sobre a cama, onde Lucas o deixara por descuido enquanto procurava algo. O que é isso? Dante perguntou, pegando o envelope antes que Lucas pudesse reagir. Nada, só... Lucas tentou arrancar o papel de suas mãos, mas Dante, mais alto e forte, afastou-o com facilidade. Os olhos de Dante percorreram o exame. Lucas viu o exato momento em que a compreensão clareou naquele rosto alfa. Incredulidade, depois nojo, depois raiva pura. Você está grávido? A voz de Dante era baixa, perigosa. Você, meu irmão ômega, está carregando o filho de algum alfa desconhecido? Lucas recuou, sentindo as costas baterem na parede. Dante, eu posso explicar. Explicar o quê? A Dante rugiu, amassando o papel entre os dedos. Que você é uma vadia que se entrega para qualquer um. Que você envergonhou o nome da nossa família. Pai vai te matar quando souber. Por favor, não conte a ele. Lucas implorou, lágrimas escorrendo. Eu vou resolver isso. Eu... Resolver? Dante riu, um som cruel e sem humor. A única coisa que você vai fazer é sumir da minha vista. Você acha que vou deixar um ômega grávido de bastardo morar sob o mesmo teto que eu? Você é uma vergonha, Lucas. Uma maldita vergonha. Lucas tentou argumentar, tentou implorar, mas Dante estava além da razão. O alfa convocou seguranças da mansão e ordenou que embalassem os pertences de Lucas imediatamente. Em menos de 2 horas, Lucas estava na rua, com 2 malas de roupas e algumas centenas de reais que conseguira reunir às pressas. Dante nem sequer permitiu que Lucas falasse com o pai. Disse que Henrique estava viajando e que, quando voltasse, Lucas já estaria longe. Se você voltar aqui, Dante avisou, empurrando Lucas para fora do portão da mansão. Eu chamo a polícia. Você não é mais meu irmão. Está morto para mim.
O portão de ferro se fechou com um baque definitivo. Lucas ficou parado na calçada, sob a luz alaranjada dos postes, sentindo o frio da noite paulistana morder sua pele. Ao redor, mansões silenciosas e muros altos. Ninguém para ajudá-lo. Ninguém para testemunhar sua queda. Lucas caminhou sem rumo pelas ruas dos jardins, arrastando suas malas. Seus pensamentos eram um turbilhão caótico. Onde dormiria? Como pagaria por comida? E o bebê? Como cuidaria de uma criança sem teto, sem dinheiro, sem família? Pela primeira vez, Lucas considerou seriamente desistir de tudo. Seria tão fácil simplesmente deitar em algum banco de praça e esperar que o mundo o engolisse. Mas então sentiu algo, um tremor leve, quase imperceptível no fundo de seu ventre. O bebê. Minúsculo, indefeso, dependendo dele. Lucas parou no meio da calçada, colocou a mão sobre a barriga ainda plana e respirou fundo. Não, ele não desistiria. Não por si mesmo, talvez, mas por aquela vida inocente. Lucas encontrou abrigo temporário em um albergue para ômegas, administrado por uma organização beneficente. O lugar era limpo, mas apertado. Beliches de metal, cheiro de desinfetante barato, ao choro de bebês de outros ômegas menos afortunados. Lucas dividiu um quarto minúsculo com 3 outros ômegas, todos com histórias de abandono e rejeição. Pela primeira vez, Lucas entendeu que não estava sozinho em seu sofrimento. O mundo estava cheio de ômegas descartados por famílias, alfas e sociedade. Durante o dia, Lucas procurava emprego. Mas ser um ômega grávido sem referências tornava tudo impossível. Restaurantes, lojas, escritórios, todos recusavam educadamente quando percebiam seu estado. Lucas mentia. Dizia que não estava grávido, mas seu cheiro já começava a mudar, adquirindo aquela doçura característica de ômegas gestantes que nenhum nariz treinado ignorava. O dinheiro acabou rapidamente. Lucas vendia pertences, um relógio, alguns livros, roupas de marca que já não serviam. Cada real contava. Ele pulava refeições para economizar, comia apenas o suficiente para manter o bebê saudável. À noite, deitado no beliche desconfortável, Lucas chorava em silêncio, tapando a boca para não acordar os outros. 3 meses se passaram. A barriga de Lucas começou a crescer visivelmente. Ele usava moletons largos, mas não adiantava. Todos no albergue sabiam. Algumas ômegas eram gentis, ofereciam conselhos sobre pré-natal gratuito em postos de saúde. Outras o julgavam, sussurrando que ele devia ter tomado mais cuidado. Lucas ignorava ambos os grupos. Ele estava cansado demais para se importar. Foi em uma manhã chuvosa de junho que tudo mudou novamente. Lucas estava no corredor do Hospital Santa Cruz, um prédio público enorme na zona leste de São Paulo, esperando por uma consulta pré-natal gratuita. A sala de espera transbordava de gente. Ômegas grávidos, mães com crianças pequenas, idosos. O cheiro de umidade, suor e remédio barato impregnava o ar. Lucas segurava um número de papel, o 342, enquanto o painel eletrônico avançava em câmera lenta. Ele estava prestes a desistir e voltar outro dia quando ouviu uma voz grave e autoritária ecoar pelo corredor. Abram caminho, deixem passar. Lucas ergueu os olhos e congelou. Um grupo de homens de terno atravessava o corredor, abrindo espaço entre a multidão. No centro deles, alto e imponente, caminhava um alfa que Lucas reconheceu instantaneamente, mesmo após meses. O CEO, o alfa da noite no hotel. Cabelos negros perfeitamente penteados, terno cinza impecável, olhos escuros que não demonstravam emoção. Ele estava ali, provavelmente em alguma visita oficial. Lucas vira cartazes pela cidade sobre a inauguração de uma nova ala pediátrica financiada por corporações. O coração de Lucas disparou. Seus dedos apertaram o número de papel até amassá-lo. Ele deveria se esconder, se afastar, fazer qualquer coisa para evitar ser visto. Mas seus pés pareciam pregados no chão. E então aconteceu. O alfa parou. Virou a cabeça levemente, como se tivesse captado um cheiro familiar. Seus olhos varreram a multidão e pousaram diretamente em Lucas. Por um segundo, talvez 2, o mundo inteiro pareceu parar. Lucas viu o reconhecimento clarear naqueles olhos escuros. Viu a confusão, depois a incredulidade. O alfa estreitou os olhos, observando Lucas de cima a baixo, o olhar parando na barriga saliente sob o moletom surrado. Lucas não esperou para ver o que aconteceria a seguir. Virou-se e correu, ou tentou correr, mas seu corpo pesado e exausto mal conseguia andar rápido. Ele ouviu passos firmes atrás de si, a voz grave chamando "Espere!", mas Lucas não esperou. Empurrou a porta de saída do hospital e mergulhou na chuva fina de São Paulo, desaparecendo entre os transeuntes apressados da Avenida Radial Leste. Seu coração martelava no peito e suas mãos tremiam. O alfa o vira a barriga, e em breve, Lucas temia, viria atrás dele. Naquela noite, de volta ao albergue, Lucas mal conseguiu dormir.
deitado no beliche, olhando para o teto rachado, ele se perguntou se aquele encontro fora real ou apenas uma alucinação provocada pelo cansaço. Mas não. Fora real. O Alfa estava em São Paulo e agora sabia da existência do bebê. Lucas colocou a mão sobre a barriga, sentindo os pequenos chutes que começavam a aparecer. Está tudo bem? Sussurrou para o bebê. Mamãe vai proteger você, não importa o que aconteça. Mas no fundo, Lucas sabia que estava mentindo. Porque agora, o Alfa sabia. E alfas como ele, poderosos, ricos, acostumados a controlar tudo, não deixavam cabos soltos. Lucas não fazia ideia de quem realmente era aquele homem. Mas a forma como todos se curvavam diante dele no hospital dizia tudo. E Lucas, um ômega sem teto, sem família, sem nada além de um bebê por nascer, estava prestes a descobrir até onde um CEO alfa iria para reclamar o que considerava seu. Nos dias seguintes ao encontro no hospital, Lucas viveu em estado de alerta constante. Cada sombra na rua o fazia pular. Cada carro preto que passava devagar parecia uma ameaça. Ele mudou de albergue, agora ficando em um abrigo menor e mais precário na Zona Sul, onde a segurança era mínima, mas o anonimato maior. O lugar cheirava a mofo e os lençóis eram ásperos, mas Lucas não se importava. Só precisava desaparecer. Mas desaparecer de um alfa determinado, especialmente um com recursos, era mais difícil do que Lucas imaginava. No 10º dia após o encontro, enquanto Lucas comprava pão amanhecido em uma padaria de bairro, um homem de terno se aproximou. Beta, cheiro neutro, óculos de armação fina, pasta de couro na mão. Lucas Mendes. A voz era educada, quase gentil. Lucas sentiu o sangue gelar. Virou-se para correr, mas o Beta ergueu as mãos em gesto pacífico. Por favor, não fuja. Eu não estou aqui para machucá-lo. Meu nome é Roberto Silva, um advogado. Fui enviado pelo Sr. Rafael Almeida para conversar com você. Rafael Almeida. Finalmente, um nome. Lucas engoliu seco, apertando a sacola de pão contra o peito como escudo. Eu não quero falar com ele. Entendo, Roberto disse calmamente. Mas o Sr. Almeida gostaria de conversar sobre o bebê. Ele tem direitos como pai e gostaria de oferecer suporte financeiro e médico. Eu não preciso do dinheiro dele. Lucas mentiu. Suas economias tinham acabado há semanas e ele sobrevivia de doações e sopões comunitários. Roberto inclinou a cabeça, como se avaliasse Lucas. Com todo o respeito, Sr. Mendes, você está visivelmente mal nutrido, usa roupas inadequadas para sua condição e mora em um abrigo sem condições sanitárias adequadas. O Sr. Almeida não quer tirar o bebê de você. Ele apenas quer garantir que ambos estejam seguros. Lucas odiou a compaixão no tom de Roberto. Odiou mais ainda porque sabia que ele estava certo. Por que ele se importa? Foi apenas uma noite. Por quê? Roberto respondeu baixando a voz. Rafael Almeida é um alfa de princípios. Ele não abandona suas responsabilidades, mesmo aquelas que não planejou. Lucas queria rir da ironia. Um alfa de princípios? Onde estavam esses princípios quando Lucas acordou sozinho naquele hotel? Mas ele estava cansado demais para discutir. O que ele quer? Apenas conversar. Em um lugar neutro, de sua escolha. Sem pressão, sem ameaças. Se depois da conversa você quiser que ele desapareça, ele respeitará. Lucas duvidava, mas sua curiosidade venceu a cautela. Além disso, uma parte pequena e desesperada dele queria ouvir o que Rafael tinha a dizer. Talvez houvesse uma saída ali, uma forma de garantir que o bebê tivesse ao menos suporte financeiro, mesmo que Lucas jamais aceitasse nada para si. Concordou em encontrar Rafael em uma cafeteria pequena e movimentada no centro, onde haveria testemunhas em caso de problemas. Roberto agradeceu, entregou-lhes um cartão com data, hora e endereço e se foi tão silenciosamente quanto aparecera. Lucas passou os 2 dias seguintes oscilando entre arrependimento e ansiedade. Remexia nas gavetas de sua mente tentando reconstruir aquela noite no hotel. O rosto de Rafael, suas palavras, seu toque. Mas tudo era nebuloso, distorcido pelo álcool e pelo tempo. O que ele realmente sabia sobre aquele homem? Nada, além do nome e do fato de que era poderoso o suficiente para rastreá-lo em uma cidade de 12 milhões de habitantes. No dia marcado, Lucas chegou à cafeteria 15 minutos adiantado. Escolheu uma mesa nos fundos, de costas para a parede, de onde podia ver a porta de entrada. Seu coração batia descompassado, e ele se arrependeu de não ter comido nada antes. A náusea matinal estava pior ultimamente. Pediu apenas água e esperou. Rafael chegou pontualmente. Entrou pela porta da frente, alto e imponente mesmo em roupas casuais. Calça social escura, camisa branca sem gravata, o primeiro botão aberto revelando a pele bronzeada do pescoço. Seus olhos varreram a cafeteria e encontraram Lucas imediatamente. Ele caminhou até a mesa com passos firmes, sem pressa, e sentou-se à frente de Lucas sem pedir licença. Por um longo momento,
Eles apenas se observaram. Lucas notou detalhes que não percebera naquela noite. A cicatriz fina acima da sobrancelha esquerda de Rafael, a forma como seus dedos tamborilavam levemente na mesa, sinal de nervosismo contido. Rafael, por sua vez, estudou Lucas com intensidade quase desconfortável, os olhos escuros percorrendo desde os cabelos desgrenhados até a barriga evidente sob a camiseta surrada. Você está bem? Foram as primeiras palavras de Rafael e soaram genuinamente preocupadas. Lucas não esperava isso. Esperava acusações, exigências, talvez até negação de paternidade. Estou sobrevivendo, respondeu. A voz mais firme do que sentia. Rafael assentiu lentamente. O Roberto me disse sobre sua situação. Sinto muito pelo que seu irmão fez. Lucas enrijeceu. Você me investigou? Precisei entender o contexto. Rafael admitiu sem remorso. Quando te vi no hospital, grávido e visivelmente em dificuldades, eu soube que precisava encontrá-lo, mas não sabia como você reagiria. Por isso enviei o Roberto primeiro. E agora que me encontrou, Lucas desafiou. O que quer? Rafael inclinou-se para a frente, os cotovelos sobre a mesa. Quero ajudar. Quero garantir que você e o bebê tenham o que precisam. Moradia, alimentação, cuidados médicos, tudo. Em troca de quê? Lucas perguntou cínico. Nada na vida era de graça, especialmente quando vinha de alfas. Em troca de nada, Rafael disse. E pela primeira vez, sua voz carregou uma emoção mais profunda. Lucas, aquela noite, eu sei que parece que fui embora sem me importar. E talvez você esteja certo em pensar assim, mas eu não sabia que você ficaria grávido. Se soubesse... Você teria feito o quê? Lucas interrompeu, a raiva finalmente borbulhando. Me procurado, me oferecido dinheiro para abortar, me dado um cheque e mandado sumir. Rafael recuou como se tivesse levado um tapa. Não, disse baixo. Eu teria ficado. Teria te ajudado desde o início. Por quê? Lucas exigiu, lágrimas ardendo em seus olhos. Por que um alfa como você se importaria com um ômega qualquer que conheceu por uma noite? Porque... Rafael respirou fundo. Aquele bebê é meu filho. E eu não sou o tipo de homem que abandona seus filhos, não importa as circunstâncias. O silêncio que se seguiu foi denso. Lucas queria acreditar. Queria desesperadamente acreditar que alguém, qualquer um, se importava. Mas a vida o ensinara a desconfiar de promessas fáceis. Eu não preciso de caridade, Lucas disse finalmente, limpando os olhos com as costas da mão. Não é caridade, Rafael corrigiu. É responsabilidade. É dever. É... Ele hesitou, procurando palavras. É a coisa certa a fazer. Lucas estudou o rosto de Rafael, procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo que viu foi sinceridade crua, misturada com algo que parecia... culpa? Arrependimento? Não conseguia decifrar. Se eu aceitar sua ajuda, Lucas disse devagar, precisa ser nos meus termos. Eu não vou morar na sua casa, não vou ser seu ômega de estimação e não vou deixar você controlar minha vida. Entendido? Rafael concordou imediatamente. Você terá total autonomia. Eu apenas quero garantir sua segurança e a do bebê. E... Ele hesitou. Gostaria de estar presente, se você permitir. Quero conhecer meu filho. Lucas não respondeu imediatamente. Parte dele queria mandar Rafael embora, provar que conseguia sozinho. Mas a realidade era inescapável. Ele estava desesperado, exausto e assustado. E pelo bebê, precisava engolir seu orgulho. Ok, disse finalmente a voz fraca, mas devagar, sem pressão. Rafael sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido, que transformou completamente seu rosto severo. Obrigado, Lucas. Prometo que não vai se arrepender. Lucas queria acreditar. Realmente queria. Mas no fundo, uma voz sussurrava que confiar em Rafael Almeida seria seu maior erro, ou sua única salvação. Apenas o tempo, diria. Na semana seguinte ao encontro na cafeteria, a vida de Lucas mudou de forma tão drástica que ele mal conseguia processar. Rafael cumpriu todas as promessas com eficiência quase militar. No segundo dia, Roberto apareceu no albergue com documentos para um apartamento. Um espaço pequeno, mas limpo e seguro em Pinheiros, mobiliado e com todas as contas pagas por um ano. Lucas hesitou, mas quando viu o quarto com uma janela que dava para uma árvore florida, suas resistências desmoronaram. Era o primeiro lugar verdadeiramente seu desde que fora expulso da mansão. Rafael também providenciou acompanhamento médico particular. Uma obstetra experiente, doutora Marina Costa, uma beta de 50 anos com cabelos grisalhos presos em coque e olhos gentis, assumiu seu pré-natal. Na primeira consulta, em uma clínica moderna e silenciosa que cheirava a lavanda em vez de desinfetante hospitalar, doutora Marina examinou Lucas com cuidado e franziu o senho. Você está desnutrido, ela disse sem rodeios. O bebê está se desenvolvendo bem, milagrosamente,
mas seu corpo está sacrificando suas próprias reservas. Vamos precisar de suplementação imediata e acompanhamento nutricional. Lucas aceitou tudo em silêncio, ainda processando como sua vida virara de cabeça para baixo. Rafael estava presente na consulta, sentado discretamente no canto da sala, observando, mas sem interferir. Quando a médica terminou e saiu para buscar receitas, Rafael se aproximou. "Como você está se sentindo?" perguntou, a voz baixa. "Confuso?" Lucas admitiu. "Tudo isso? É demais. Por que está fazendo tanto?" Rafael sentou-se na cadeira ao lado da maca, onde Lucas ainda estava deitado. "Porque é meu filho também. E por quê?" Ele pausou, os olhos evitando os de Lucas. "Porque eu vi você naquele hospital, sozinho, assustado, e percebi que falhei com você. Não vou falhar de novo." Lucas queria questioná-lo, exigir explicações mais profundas, mas estava cansado de brigar. Então apenas assentiu, permitindo-se, pela primeira vez em meses, relaxar um pouco. Os dias se transformaram em semanas. Lucas se instalou no apartamento, lentamente enchendo-o com pequenos toques pessoais. Livros comprados em sebos, plantas que cuidava com dedicação, fotos que tirava das árvores pela janela. Rafael visitava regularmente, sempre avisando antes, sempre respeitando os limites de Lucas. Trazia comida, presentes para o bebê e às vezes apenas sentava na sala conversando sobre coisas triviais. O trânsito de São Paulo, notícias mundiais, filmes que assistira. Lucas começou a perceber camadas em Rafael que não vira naquela primeira noite. O alfa era reservado, meticuloso, mas havia uma gentileza escondida sob a fachada corporativa. Ele ouvia quando Lucas falava, realmente ouvia, fazendo perguntas e demonstrando interesse genuíno. E mais importante, nunca tentou controlar ou impor sua vontade. Era um equilíbrio delicado, mas funcionava. Foi durante uma dessas visitas, 2 semanas após a mudança, que Lucas finalmente perguntou: "Quem é você, Rafael?" Realmente, não apenas um nome e um sobrenome. Rafael estava sentado no sofá pequeno da sala, uma xícara de café nas mãos. Ele suspirou, como se soubesse que essa conversa eventualmente viria. "Sou CEO da Almeida Incorporações", começou. "Uma empresa de construção civil e desenvolvimento imobiliário que meu avô fundou há 50 anos. Assumi aos 28, quando meu pai faleceu de câncer. Tenho 33 agora. Não tenho irmãos, minha mãe mora em Portugal e minha vida basicamente gira em torno de trabalho e mais trabalho." "Isso explica os ternos", Lucas comentou com um meio sorriso. Rafael riu baixinho. "Sim, eu praticamente vivo de terno. O que é irônico, porque odeio gravatas." Lucas observou Rafael com curiosidade renovada. "E aquela noite no clube? Você não parecia o tipo que frequenta esse tipo de lugar." "Não sou?" Rafael admitiu. "Foi. Complicado. Eu tinha acabado de fechar um negócio estressante e meu assistente me convenceu a sair e desestressar. Eu fui por obrigação, planejando ficar meia hora e ir embora. Mas então..." Seus olhos encontraram os de Lucas. "Te vi, e tudo mudou." O silêncio que se seguiu foi carregado. Lucas sentiu seu coração acelerar, aquele mesmo magnetismo químico da primeira vez, mas agora era diferente. Havia contexto, história, uma vida crescendo entre eles. "Eu não esperava que aquela noite fosse resultar em..." "Isso." Lucas gesticulou vagamente para sua barriga. "Eu tomava contraceptivos. Não sei o que aconteceu." "Falhas acontecem", Rafael disse gentilmente. "E talvez fosse para ser assim. Eu não acredito em destino, mas é difícil negar que algo maior nos trouxe de volta." Lucas queria discordar, mas não conseguiu, porque no fundo pensava o mesmo. A gravidez progrediu. Lucas atingiu o 5º mês, e sua barriga agora era inegável. Ele comprava roupas confortáveis com o dinheiro que Rafael insistia em depositar mensalmente. "Não é caridade, é pensão para o bebê", argumentava sempre. Lucas começou a decorar o quarto extra do apartamento como berçário, escolhendo cores neutras e móveis simples. Rafael ajudava quando era convidado, montando o berço com paciência, pendurou um móvel de nuvens no teto, organizou as roupinhas minúsculas que compravam juntos. Foi nessa época que algo começou a mudar entre eles. Não era apenas cooperação parental, era amizade, talvez algo mais. Lucas percebia como seu coração acelerava quando ouvia a campainha e sabia que era Rafael. Como seu dia parecia mais brilhante quando o alfa aparecia com sorvete de morango, sua nova compulsão alimentar. Como sentia falta dele nos dias em que tinha reuniões importantes e não podia visitar. Rafael, por sua vez, também mudava, tornara-se mais presente, mais aberto emocionalmente. Falava sobre seu pai, sobre a pressão de carregar o legado da família, sobre a solidão de estar sempre no topo. Lucas ouvia, oferecia perspectivas, e lentamente Rafael parecia menos uma figura corporativa distante e mais uma pessoa real, vulnerável. Um dia, no início do 6º mês, enquanto estavam no consultório da doutora Marina para o
ultrassom morfológico, tudo ficou ainda mais real. A médica deslizou o transdutor sobre a barriga de Lucas, agora coberta de gel frio, e imagens em preto e branco apareceram na tela. Tudo está perfeito. Doutora Marina anunciou com um sorriso. Desenvolvimento normal, batimentos cardíacos fortes e... Querem saber o sexo? Lucas olhou para Rafael, que segurava sua mão. Quando isso havia começado? Ele não se lembrava de Rafael pegar sua mão, mas estava lá, firme e quente. Quer saber? Lucas perguntou baixinho. Só se você quiser, Rafael respondeu, os olhos fixos na tela, fascinados. Queremos, Lucas disse para a médica, sentindo lágrimas prem nos olhos, sem saber porquê. É um menino, doutora Marina anunciou. E Lucas sentiu o aperto na mão de Rafael intensificar. Um menino, Rafael repetiu, a voz embargada. Pela primeira vez, Lucas viu lágrimas nos olhos do Alfa. Vamos ter um filho. A palavra vamos soou tão natural, tão certa, que Lucas não teve coragem de corrigi-la, porque Rafael estava certo. Não era apenas o bebê de Lucas, era deles. E de alguma forma isso não assustava mais Lucas. Era confortante. Após a consulta, caminharam juntos pela Avenida Paulista, aproveitando o sol suave da tarde. Rafael comprou churros de um vendedor ambulante. Você disse que estava com vontade, justificou. E eles sentaram em um banco de praça, observando o movimento frenético de São Paulo. Precisamos pensar em nomes, Rafael comentou casualmente, mordendo seu próprio churros. Lucas olhou para ele surpreso. Você quer escolher o nome? Quero participar da escolha, se você permitir. Rafael corrigiu. Mas a decisão final é sua. Você é quem está carregando ele. Lucas sentiu aquele calor familiar no peito. Que tal? Miguel. Era o nome do meu avô materno. Ele foi a única pessoa na família que sempre me tratou bem. Miguel Almeida Mendes. Rafael testou o nome, depois sorriu. Perfeito. Me espera. Lucas franziu o senho. Você quer que ele tenha seu sobrenome? Se você concordar, Rafael disse cuidadosamente. Mas entendo se quiser apenas Mendes. Ou podemos usar os dois, como é comum. Miguel Mendes Almeida. Ou Almeida Mendes. Você decide. Lucas pensou por um longo momento. Usar o sobrenome de Rafael significava oficializar o vínculo, reconhecer publicamente que aquele bebê tinha um pai presente. Mas também significava abrir mão de um pouco de sua autonomia, permitir que Rafael se tornasse parte permanente de suas vidas. Miguel Almeida Mendes, Lucas decidiu finalmente. Ele merece ter ambos os sobrenomes, ambas as histórias. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valeu qualquer dúvida. E naquele momento, sentado em um banco na Paulista, comendo churros e planejando o futuro de Miguel, Lucas percebeu algo assustador. Estava se apaixonando por Rafael Almeida. De novo. Ou talvez pela primeira vez de verdade, agora que o conhecia além de uma noite embriagada. Mas o mundo exterior não era tão gentil quanto aquela bolha que construíram. A realidade voltou a bater a porta de Lucas de forma brutal, quando, entrando no 6º mês de gestação, ele esbarrou com Dante em um shopping. Lucas estava comprando fraldas e produtos para bebê quando virou uma esquina e deu de cara com o irmão. Dante estava acompanhado de uma mulher omega elegante, provavelmente alguma pretendente que a família aprovava. O choque foi mútuo. Dante congelou, os olhos imediatamente caindo na barriga enorme de Lucas. A mulher ao seu lado pareceu confusa, olhando entre os dois. Lucas, Dante disse, a voz gelada. Ainda vivo, vejo. Sem graças a você, Lucas retrucou, tentando manter a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Dante olhou ao redor, como se temesse que alguém os visse juntos. Você deveria ter sumido. Pai ficou desapontado quando soube. Ele sabe? Lucas perguntou surpreso. Achara que Dante manteria segredo. Claro que sabe. Você acha que eu conseguiria esconder que meu irmão virou uma vergonha ambulante? Dante cuspiu as palavras com veneno. Ele disse que você está morto para minha família, oficialmente. Então pare de usar o sobrenome Mendes. A dor que Lucas sentiu foi física, como um soco no estômago. Sabia que fora rejeitado, mas ouvir confirmado que até seu pai o deserdara foi um golpe diferente. Ótimo, Lucas disse, forçando firmeza na voz. Eu não queria fazer parte dessa família de qualquer forma. Miguel merece melhor. Miguel? Dante riu com escárnio. Você deu nome ao bastardo. Isso é patético, Lucas. Você é patético. Ei, uma voz grave interrompeu, e Rafael apareceu ao lado de Lucas, vindo de outra seção da loja. Ele imediatamente avaliou a situação, a postura tensa de Lucas, as lágrimas contidas, o Alfa desconhecido com expressão de nojo. Há algum problema aqui? Dante olhou Rafael de cima a baixo, notando o terno caro, a postura de Alfa dominante, a mão que Rafael colocou protetoramente nas costas de Lucas. E quem é você? Rafael Almeida. Rafael disse simplesmente, mas havia aço em sua voz.
pai do bebê que você chamou de bastardo. E você é. A cor drenou do rosto de Dante. Ele conhecia o nome Almeida. Todos na elite paulistana conheciam. Dante Mendes respondeu automaticamente, depois pareceu se recuperar. O irmão dele, ou ex-irmão, na verdade. Entendo, Rafael disse, a voz perigosamente calma. O irmão que o expulsou de casa grávido e sem recursos? Que tipo de alfa faz isso com a própria família? Dante abriu a boca, fechou, depois tentou se recompor. Isso não é da sua conta. Tornou-se minha conta quando Lucas e Miguel se tornaram minha responsabilidade. Rafael contra-atacou. Mas agradeço por ter me poupado do trabalho. Não quero que Miguel cresça perto de gente como você. A mulher ao lado de Dante puxou seu braço, claramente desconfortável. Dante deixou-se ser arrastado, mas antes de sair, lançou um último olhar venenoso para Lucas. Você vai se arrepender disso, ameaçou vagamente. Acho que não, Lucas respondeu. E pela primeira vez em meses, realmente acreditava nisso. Quando Dante sumiu de vista, as pernas de Lucas fraquejaram. Rafael o segurou firme, guiando-o para um banco próximo. Respire, devagar, está tudo bem. Desculpa, Lucas murmurou, limpando lágrimas que agora caíam livremente. Eu não esperava. Ver ele e ouvir que meu pai... Sua voz quebrou. Rafael ajoelhou-se na frente de Lucas, segurando ambas as suas mãos. Escute, a família deles não merece você. Nunca mereceu. Mas você tem uma nova família agora. Miguel, eu e todos que escolherem te apoiar. Família não é só sangue, Lucas. É quem fica quando tudo desmorona. Lucas olhou nos olhos escuros de Rafael e viu sinceridade absoluta. E algo mais. Algo profundo e assustador que fez seu coração disparar. Você fica? Perguntou a voz pequena. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis? Eu fico, Rafael prometeu, e selou a promessa apertando as mãos de Lucas. Sempre. Naquele momento, no meio de um shopping barulhento, com pessoas passando apressadas ao redor, Lucas permitiu-se acreditar. Acreditar que talvez, apenas talvez, ele merecesse ser amado. Que talvez Rafael não fosse embora. Que talvez, contra todas as probabilidades, eles pudessem construir algo real. E quando Rafael o ajudou a levantar e continuaram as compras juntos, rindo de macacões ridículos de bebê e discutindo marcas de fraldas, Lucas sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. O 7º mês trouxe novos desafios. A barriga de Lucas estava enorme, dificultando movimentos simples. Amarrar sapatos tornou-se impossível. Dormir era um exercício de paciência, e as dores nas costas eram constantes. Rafael intensificou as visitas, muitas vezes aparecendo após o trabalho ainda de terno, apenas para massagear os pés de Lucas ou preparar jantar. Foi durante uma dessas noites, com Lucas recostado no sofá enquanto Rafael cozinhava massa na pequena cozinha, que Lucas finalmente verbalizou o que vinha sentindo. Rafael? Chamou, a voz incerta. Sim? Rafael apareceu na porta da cozinha, uma colher de pau na mão, avental amarrado na cintura. Uma imagem tão doméstica e absurda para um CEO que Lucas quase riu. Por que você está fazendo tudo isso? Lucas perguntou baixinho. Não é só sobre Miguel, é? Você poderia pagar uma pensão gorda e pronto. Mas você está aqui, cozinhando, cuidando de mim. Por quê? Rafael desligou o fogo e caminhou até a sala. Sentou-se no chão ao lado do sofá, ficando na altura dos olhos de Lucas. Porque eu me importo, disse simplesmente. Com Miguel sim, mas também com você. Muito mais do que deveria, provavelmente. O coração de Lucas pulou. O que isso significa? Significa, Rafael respirou fundo, que aquela noite no hotel não foi apenas atração física para mim. Foi. Conexão. Algo que nunca senti antes, e eu fui covarde. Saí sem deixar nem meu número, porque tinha medo do que aquilo significava. Mas quando te vi no hospital, grávido e sozinho, percebi que tinha jogado fora a melhor coisa que me aconteceu. Lucas sentiu lágrimas ardendo. Rafael, deixa eu terminar, Rafael pediu gentilmente. Eu sei que a situação é complicada. Sei que te machuquei, mesmo sem intenção. E não estou pedindo nada agora. Mas quero que você saiba que... eu estou me apaixonando por você, Lucas. Talvez já estivesse naquela primeira noite, e cada dia que passo com você só confirma isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucas processava as palavras, o coração disparado, a mente um turbilhão. Parte dele queria se proteger, erguer muros, lembrar que Rafael o abandonara uma vez. Mas outra parte, a parte que passara meses observando Rafael ser gentil, presente, consistente, queria acreditar. Eu também, Lucas sussurrou finalmente. Estou me apaixonando por você. E isso me apavora. Rafael sorriu, e era o sorriso mais genuíno que Lucas já vira. Por que apavora?
porque tenho medo de que você vá embora. Que perceba que um ômega problemático com um bebê é trabalho demais. Que... Rafael silenciou Lucas colocando um dedo gentil sobre seus lábios. Eu não vou a lugar nenhum. Pode testar, questionar, duvidar o quanto precisar. Estarei aqui. Sempre. E então, lentamente, dando tempo para Lucas recuar se quisesse, Rafael se inclinou e beijou-o. Foi um beijo suave, quase reverente, tão diferente dos beijos apressados e embriagados daquela primeira noite. Era uma promessa, um recomeço, um reconhecimento de tudo que passaram e tudo que ainda viriam a enfrentar. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Então, Lucas disse com voz embargada: Isso significa que somos o que você quiser que sejamos, Rafael respondeu. Podemos ir devagar, sem rótulos, sem pressão. Ou, Lucas aventurou, o coração na garganta, podemos ser um casal de verdade. Tentar fazer isso funcionar. Para nós e para Miguel. O sorriso de Rafael poderia iluminar a cidade inteira. Eu adoraria isso. E ali, naquela sala pequena com cheiro de massa cozinhando e o bebê chutando a barriga de Lucas em aparente aprovação, eles selaram o compromisso com outro beijo. O caminho até ali fora tortuoso, doloroso, quase impossível. Mas talvez fosse exatamente por isso que valia tanto. Nas semanas seguintes, Lucas e Rafael navegaram sua nova realidade como casal. Não foi perfeito. Havia discussões sobre limites pessoais, inseguranças de Lucas ressurgindo e a agenda apertada de Rafael causando frustrações. Mas sempre conversavam, sempre se desculpavam, sempre tentavam de novo. Rafael conheceu os poucos amigos que Lucas fizera no albergue, outros ômegas que lutavam por sobrevivência e dignidade. Em vez de menosprezá-los como Lucas temia, Rafael os tratou com respeito, até oferecendo conexões profissionais para aqueles que procuravam emprego. Lucas viu com emoção como Rafael verdadeiramente se importava, não apenas com ele, mas com as pessoas que Lucas amava. Lucas, por sua vez, foi apresentado ao mundo de Rafael de forma gradual. Jantares com parceiros de negócios, eventos corporativos, onde Lucas usava roupas elegantes de maternidade que Rafael insistia em comprar. No início, Lucas sentia-se deslocado, um ômega grávido entre alfas poderosos. Mas Rafael nunca o deixou sozinho, sempre mantendo uma mão nas costas de Lucas, sempre incluindo-o em conversas, sempre defendendo-o quando alguém ousava ser condescendente. Você percebe, Lucas disse uma noite após um jantar particularmente formal, que assumir publicamente um relacionamento comigo vai afetar sua reputação? Rafael, no processo de tirar a gravata, parou e olhou para Lucas com confusão genuína. Como assim? Você é um CEO alfa de uma das maiores empresas de São Paulo. Eu sou um ômega universitário que engravidou de uma noite. As pessoas vão falar, vão julgar. Rafael terminou de tirar a gravata e caminhou até Lucas, puxando-o gentilmente para um abraço. Deixe falarem. Eu não ligo para a opinião de gente cujo respeito não quero. Você e Miguel são o que importa. O resto é barulho. Lucas enterrou o rosto no peito de Rafael, permitindo-se ser vulnerável. Obrigado, murmurou, por me escolher, mesmo sendo complicado. Você nunca foi complicado, Rafael disse firmemente. Você é perfeito, e nosso filho vai crescer sabendo disso. Ó, sinais. A gravidez entrou no 8º mês. Miguel estava ativo, chutando constantemente, especialmente à noite. Rafael passava cada vez mais noites no apartamento de Lucas. Os dois dividindo a cama, Rafael conversando com a barriga, sentindo cada movimento. Montaram juntos os últimos itens do berçário, escolheram pediatra, fizeram o curso de pais oferecido pelo hospital. Foi também nesse período que Lucas recebeu uma visita inesperada. Roberto, o advogado de Rafael, apareceu com documentos. Senhor Mendes, começou formalmente. O senhor Almeida pediu que eu preparasse estes papéis. São relativos ao reconhecimento de paternidade, guarda compartilhada e pensão alimentícia. Ele queria que tudo estivesse legalmente estabelecido antes do nascimento de Miguel. Lucas folheou os documentos, Rafael ansioso ao seu lado. Tudo estava ali, meticulosamente detalhado. Compromissos financeiros generosos, direitos iguais de ambos os pais, provisões para a educação de Miguel, até um fundo fiduciário. Mas o que chamou a atenção de Lucas foi uma cláusula específica. Em caso de separação dos pais, todas as provisões financeiras e de custódia permaneceriam inalteradas. O que é isso? Lucas apontou. É uma proteção, Rafael explicou. Quero que você saiba que, não importa o que aconteça entre nós como casal, meu compromisso com Miguel e com você é permanente. Mesmo se brigarmos, mesmo se não der certo, você e nosso filho sempre estarão protegidos. Lucas sentiu um nó na garganta. Você acha que vamos nos separar? Não, Rafael disse firmemente. Mas eu vi você ser abandonado pela sua família. Vi como isso te machucou.
Não quero que você jamais tema que eu faria o mesmo. Esta é minha garantia. Lucas assinou os documentos com mãos trêmulas e Roberto testemunhou. Quando o advogado saiu, Lucas se jogou nos braços de Rafael, chorando de alívio e gratidão. Eu te amo, disse pela primeira vez, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Rafael o apertou mais forte. Eu também te amo, tanto que assusta. E lá estavam eles, 2 homens que se encontraram por acaso, foram separados por circunstâncias e reencontraram-se contra todas as probabilidades. Unidos agora não apenas por um bebê, mas por amor genuíno e escolha consciente. O 9º mês trouxe ansiedade crescente. A qualquer momento Miguel poderia nascer. Lucas mantinha a bolsa da maternidade sempre pronta, enquanto Rafael ajustara sua agenda para estar disponível a qualquer hora. Dormiram pouco, cada pontada ou desconforto de Lucas sendo um possível alarme falso. E então, em uma madrugada de outubro, as contrações começaram. Lucas acordou Rafael às 3 da manhã, a voz tremendo. Acho que é hora. Rafael pulou da cama imediatamente, vestindo calças às pressas, pegando a bolsa, ajudando Lucas a descer as escadas. O trânsito de São Paulo estava milagrosamente livre àquela hora, e chegaram ao Hospital Santa Cruz, o mesmo onde se reencontraram, em tempo recorde. O parto foi longo e exaustivo. Lucas agarrava a mão de Rafael, que permaneceu ao seu lado cada segundo, encorajando, limpando seu suor, sussurrando palavras de amor e força. Quando finalmente, após 14 horas, Miguel nasceu com um choro forte e saudável, Lucas e Rafael choraram juntos. O médico colocou Miguel sobre o peito de Lucas, e o bebê imediatamente se acalmou, reconhecendo o cheiro e batidas cardíacas que ouvira por 9 meses. Lucas olhou para aquele rostinho vermelho e amassado e sentiu amor tão avassalador que mal podia respirar. Ele é perfeito, Rafael sussurrou, acariciando a cabecinha de Miguel com reverência. Vocês 2 são perfeitos. Miguel Almeida Mendes entrou no mundo cercado de amor. Amor que quase não existiu, que sobreviveu a abandono, rejeição, dúvidas e medos, mas que agora, seguro e real, prometia um futuro que nenhum deles imaginara possível. Naquela noite, quando finalmente foram transferidos para o quarto particular que Rafael insistira em pagar, os 3 dormiram juntos. Miguel em seu berço ao lado da cama, Rafael sentado em uma poltrona ao lado de Lucas, segurando a mão do Ômega enquanto ambos observavam seu filho respirar suavemente. Obrigado, Lucas sussurrou no escuro. Por quê? Rafael perguntou sonolento. Por não ter desistido de nós, por ter voltado, por ter ficado. Rafael levou a mão de Lucas aos lábios e beijou seus dedos. Eu sempre vou ficar. É uma promessa? E diferente de tantas promessas quebradas na vida de Lucas, ele acreditava nesta. Porque Rafael Almeida provara, dia após dia, ação após ação, que suas palavras tinham peso. Que seu amor era real. Miguel cresceu cercado por ambos os pais, em um lar cheio de risadas, cuidado e segurança. Lucas retomou a faculdade, agora financiado por Rafael, mas determinado a conquistar seu diploma por mérito próprio. Rafael ajustou sua agenda corporativa, delegando mais, para passar tempo com sua nova família. Meses depois, em uma tarde tranquila, Lucas estava dando uma madeira para Miguel quando ouviu a campainha. Abriu a porta e congelou. Henrique Mendes, seu pai, estava ali, mais velho, cabelos mais grisalhos que Lucas lembrava, postura ainda imponente, mas algo quebrado em seus olhos. Posso entrar? A voz do patriarca soou pequena. Lucas hesitou, mas finalmente assentiu. Henrique entrou e parou ao ver Miguel nos braços de Lucas. Seu rosto se contorceu com emoção contida. Ele se parece com sua mãe, Henrique disse baixinho, e havia lágrimas em seus olhos. Lucas, eu cometi um erro terrível. Lucas não respondeu, apenas observou enquanto seu pai lutava com palavras. Quando Dante me contou, eu reagi com raiva, com vergonha. Pensei no que a sociedade diria, no que isso significaria para uma empresa, mas eu não pensei em você. No meu filho. E isso... Ele respirou tremulamente. Isso me faz um péssimo pai. Foi mais que um erro, Lucas disse finalmente, a voz firme. Você me abandonou quando mais precisava. Deixou que Dante me expulsasse como lixo. Fiquei na rua, grávido, sozinho. Quase morri, pai. Miguel quase morreu. Henrique fechou os olhos, lágrimas finalmente caindo. Eu sei, e não há desculpa. Mas estou aqui agora, implorando por uma chance. Não de ser seu pai de novo, não mereço isso. Mas de conhecer meu neto, de tentar de alguma forma compensar. Lucas olhou para Miguel dormindo em seus braços, depois para Rafael, que acabara de chegar, e observava da porta com expressão cautelosa. Rafael assentiu levemente. A decisão era de Lucas. Você vai ter que conquistar isso, Lucas disse para Henrique. Não vou abrir minha porta apenas porque você apareceu arrependido. Mas se você provar com tempo e ações que mudou, talvez Miguel possa ter um avô. Era mais do que Henrique esperava.
Ele assentiu rapidamente. Obrigado. Eu vou provar. Prometo. A jornada de reconciliação foi lenta. Henrique visitava quinzenalmente, sempre trazendo presentes, sempre respeitoso. Confrontou Dante e oficialmente o repreendeu por como tratara Lucas. Até ofereceu uma posição para Lucas na empresa, que Lucas educadamente recusou. Ele tinha seus próprios planos agora. Meses depois, em uma cerimônia íntima, Rafael e Lucas se casaram. Não foi um casamento tradicional. Apenas amigos próximos, Miguel como padrinho chorão, votos que escreveram juntos sobre construir família das cinzas. Henrique estava lá, silenciosamente chorando, testemunhando seu filho encontrar felicidade que ele quase destruiu. Lucas Almeida Mendes, ele adotara o sobrenome após o casamento. Permaneceu de pé no altar, segurando as mãos de Rafael, e percebeu o quanto sua vida mudara. Do ômega desprezado e abandonado, ele se tornara esposo amado, pai dedicado, e um homem que finalmente conhecia seu próprio valor. Eu te amo, Rafael sussurrou enquanto trocavam alianças. Eu te amo também, Lucas respondeu, sorriso radiante. Para sempre. E enquanto Miguel gorgolejava feliz nos braços de Henrique, cercado por amor que quase não existiu, mas que agora era inquebrantável, Lucas soube que cada lágrima, cada luta, cada momento de desespero valera a pena, porque o levara até ali, até amor verdadeiro, família escolhida e, finalmente, lar.